E quando você decide sair do ramo de conserto de TVs e antenas para eletrodoméstico, geladeiras, micro-ondas, o que te levou a sair de um segmento para outro? Tá, o que me levou? Já era uma coisa que, ao ver como é que a tecnologia estava caminhando. Então, e dentro dessa tecnologia que vinha já chegando nos aparelhos para conserto, eu estava vendo as dificuldades e fiz o meu planejamento e olhei que aonde daria essa dificuldade a um certo prazo. Eu analisei que os aparelhos iam ficar o custo de reparação, de conserto ia ficar tão caro que muitas pessoas não iam mais consertar. E que tipo de aparelho você fala? Tipo de aparelhos, no início foi TV. Ah, conserto das TVs. Das TVs. Tá. Aonde eu fui e parei de consertar aparelho, de consertar. E você teve um período seu que você também consertava parabólica, instalava parabólica, essas coisas? Tá, saindo desse, quando eu estava com TV, consertando as televisões, eu já estava planejando uma outra atividade, que era a venda e instalação de antenas parabólicas. Então, enquanto a linha de consertos de TV estava decaindo, eu já estava entrando com a parte de consertos e vendas de antena parabólica. E isso você sozinho enxergava a oportunidade e a dificuldade de um mercado que você estava atuando estava em declínio e você mesmo enxergava a oportunidade num outro mercado. E de onde vinha essa informação para você? A informação, primeiro, é no dia a dia, no campo, no dia a dia. No período, eu sempre analiso da seguinte maneira: no final de uma semana ou um mês, eu paro, fico neutro na situação e analiso todos os contras que apareceu naquela trajetória. Se foi o porquê e como fazer para evitar que aquilo de ruim aconteceu. E aí eu fui analisando que não era de mim, que as coisas estavam negativas, estavam se repetindo. O segmento que você estava faturando menos, os serviços estavam diminuindo, e aí você analisou que não era resultado da tua prestação de serviço. Não era. Era o efeito do mercado. O mercado estava passando por uma movimentação diferente. Sim. E aí eu olhei e falei, não compensa eu estar investindo num comércio que está tendo dificuldades maiores do que eu, vendo alguns profissionais mais bem estruturados do que eu, passando dificuldades iguais ou até pior. Então, eu olhei o quê? Que não era só eu que estava passando por aquela dificuldade. Eu vi que era geral, todos aqueles que estavam naquele ramo de consertos de TV. E vocês se conversavam com seus colegas do mesmo segmento? Não, observação. Só por observação? Só observação. E aí, num determinado momento, você percebe que o mercado está fraco, esse que você atuava, e você analisa que tem um outro mercado mais promissor. Sim. Que era o de instalação de antenas. E aí você migra para ele. Você abandona o primeiro ou começa a andar com os dois? Eu ando com os dois. Ando com os dois. Primeiro, a vida continua. Então, não posso virar as costas para a clientela e, de repente, um belo dia, eu mudei de atividade. O que eu fiz? Aproveitei que os concertos de TV estavam indo bem, entre aspas, as clientelas estavam tendo procura e encaixei um outro produto. Então, a clientela de concertos de TV
foi vendo uma nova atividade se iniciando. Até que ela tomou um tamanho maior, aí eu parei com a TV. Conforme foi Mas crescendo... parte dos seus clientes de TV migraram para antena? 100%. 100% dos seus clientes já migraram? 100%. Ah, você manteve a carteira de clientes e só mudou o teu produto. Sim. Por quê? Quem tem uma TV em casa precisa do quê? De uma antena. E então, quando eu migrei, eles tinham dificuldades de antena e eu cheguei com esse produto de antena. E a antena, a TV, você ficou quantos anos trabalhando com TV? Não precisa ser preciso. Mais ou menos em torno de uns 15 anos. Ano com a antena? A antena, mais ou menos 10 anos por aí. E a antena também passou por muita mudança, né? Depois a parabólica caiu em extinção, começou a vir as digitais. Você pegou esse cenário das digitais? Eu peguei o final das antenas parabólicas. E, por incrível que pareça, eu esquematizei assim, peguei um final, um bom pedaço das antenas parabólicas, deu para ter uma ótima lucratividade e consegui condições, bancos que estavam me auxiliando, que eu cheguei a um ponto que era mais negócio eu vender uma antena em 12 pagamentos no carnê do que à vista. Ah, nessa fase você já tinha um agente financeiro, uma instituição financeira como parceiro. Estava com 2 bancos me apoiando. Então você dava crédito para os seus clientes. Sim. Tinha o banco dentro do teu negócio, o cliente vinha, tinha a opção de pagar em parcelas com o carnezinho do banco. Sim. Um contrato com o banco. Contrato com o banco. E um era banco direto comigo e o outro banco era do atacadista. Tá. Então esse do atacadista ele estendeu a mim. E o outro era direto comigo. Então eu estava com 2 bancos e aí Isso ajudou a alavancar as vendas? Foi ótimo. Foi a melhor fase que eu tive de negócio até hoje. Então, nesse momento, um parceiro financeiro foi excelente para o teu negócio. Foi tudo. Foi tudo para o teu Foi negócio. tudo. E, inclusive, o negócio estava tão aquecido que eu estava vendendo em 12 vezes e 100% dos 95% dos clientes que chegavam, as fichas eram aprovadas. Então, mas quando eu percebo até na tua empolgação de falar, a fase da antena, ela foi mais empolgante do que concertos de TV. Sim, devido aos agentes financeiros. E ela foi uma fase de ouro, uma fase Isso. boa, de boas vendas, bastante serviços. Isso. E quando foi que você percebeu que também a antena estava em declínio? Olha, vamos dividir em 2 etapas essa pergunta. Até quando durou esses agentes financeiros? Chegou a época que os bancos tirou? Por quê? Eu estava já me planejando para pôr uma equipe de trabalho na rua e pagar bem essa equipe por cada venda e para trazer mais vendas, alavancar o negócio. Até que estava indo ótimo. Até que as Torres Gêmeas do World Trade Center, 2011. Aí até que explodiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Os 2 agentes financeiros, que eram 2 financeiras ótimas aqui no Brasil, o dinheiro ficou escasso. Aí quebrou meu negócio aqui embaixo. É que naquela época todos os bancos recolheram os dinheiro para a tesouraria, a maioria dos bancos, e pararam de fazer negócios tipo esse que você fazia. Quer dizer, deixou você sozinho num negócio. Sim. Agora você tinha o produto, você tinha o serviço, mas o produto tinha um ticket médio alto, um preço alto, e você não tinha o crédito para o seu cliente poder fechar o negócio. Sim.
E aí as vendas... Perdeu o crédito para repassar ao cliente. E aí as vendas despencaram. Despencou as vendas. E aí? Aí entra a segunda parte. Entrou as antenas digital. No mesmo período, por ali. Já foi alguns períodos depois. E nessa de entrar a antena digital, antes de lançar a TV digital, nós fomos chamados na fábrica de uma empresa americana que estava fazendo a antena digital no Brasil, antes de lançar a TV. E deu todas as palestras para nós, todo o acompanhamento do que ia acontecer, o processamento de sinal, tudo. E aí eu vi que a antena já estava com os dias contados. Nas palestras... Nas palestras do digital dessa empresa, você percebeu que a antena analógica, a antena parabólica tinha seus dias contados. Ia entrar no processo de declínio. E essa observação, durante as palestras, eu observei e foi isso que sucedeu-se. E aí você já começou a se movimentar? Já comecei a movimentar-me para procurar uma outra atividade, enquanto a antena ainda dava para suprir as necessidades. Aí já entrei com outro produto. E qual foi esse outro produto? O outro produto foi eletrodomésticos em geral. E o meu dilema era esse: conserto de tudo, só não conserto a minha vida. Porque eu já não tinha mais visão do que consertar. Bateu aí um... Você tem que ser resiliente, a vida continua. Então... Acabou a televisão, acabou as antenas, agora tem que me reinventar. Tem que reinventar. A vida continua. Parar, jamais. Aí eu tenho que me reinventar. O que eu vou me reinventar? Todos os material para fazer um conserto, eu tenho. Ponto. Clientela, eu tenho. Eu fui fazer o quê? Aproveitei o material que eu tinha, de clientela, conhecimento, e fui consertar eletrodomésticos. E não tinha restrição do eletrodoméstico que eu consertava. Consertava todos. O que desse o conserto, eu estava dentro. Tá. E isso durou, que é o negócio atual? Não é atual. Então já foi o terceiro negócio. E você foi criativo, você foi usando a sua mesma carteira de clientes. Sim. Você trabalhava a mesma carteira de cliente, ampliando-a, mas aproveitando. Isso. Aí, quando eu vi a antena já se extinguindo, caindo a procura, as digitais aparecendo, aí eu fiz o quê? Eu usei a carteira de cliente e coloquei esses aparelhos de eletrodomésticos na parte da linha feminina, que é conselho de secador de cabelo, chapinha, essas coisas assim. E foi bem nisso? Que as mulheres não ficam sem, né? Toda casa tem uma chapinha e um secador de cabelo. E aí, foi bom? Foi bom. Foi bom, mas eu tinha isso como temporário. Não esperar minguar. Eu tinha isso como temporário, tipo um modo sobrevivência. Tá. Mas nesse período da chapinha, secador de cabelo, você estava prestando só esse serviço ou outro junto? Outro junto. Que era o eletrodoméstico. Eletrodoméstico é essa parte que eu falei. E também as antenas. Então, nesse período você estava prestando antena, chapinha, secador de cabelo. Eu acrescentei Tá. a prestação de Trouxe serviço. mais produto para o seu portfólio de serviço. Isso. Legal. Até eu achar algo que definitivo eu podia ficar. Ou seja, essa parte que eu falei desses eletrodomésticos aí era temporário. Até eu achar algo mais forte para colocar no lugar deles. Que foi? Que foi a parte de linha branca. Que é a que você está hoje. E sim. Que também é conserto de linha branca. Sim. Que são quais os eletrodomésticos que você conserta hoje? Aparelhos que têm um valor agregado, um valor
É agregado que fala, né? Um valor agregado neles. Chapinha, secador de cabelo não tem valor agregado. Mas linha branca já tem. Aí eu parti para a linha branca. Usando também a mesma carteira de cliente. A mesma carteira de cliente. Então essa carteira de cliente já vem com você aí por Já décadas. vem várias atividades, eu sempre aproveito que o material, o que eu tenho na mão, clientes que me conhecem, que depositaram a sua confiança em mim. Aí eu já entro com outro produto. E eles vão... É porque você tem um ativo que é a tua credibilidade. Sim. Concorda? Esse é o ativo que você adquiriu ao longo da tua trajetória. Então o teu cliente, não importa que você agregue um produto novo que você vai prestar serviço, ele acredita que você, na pessoa do Antônio. Sim. A empresa do Antônio. Exatamente.